Bom dia, pessoas. Tô tentando arrumar a porra do meu cabelo. Eu tô vendo esses dias os debates de Jonas Manuel. E o cara tá trazendo uma nova roupagem pra discussão política. Que o ponto principal que você pode observar no primeiro momento é: não há mais, dentro desse contexto que ele coloca na discussão política, espaço para defender acusações que partem, né, do adversário. Por exemplo, ele estava falando aqui sobre a economia. E aí, assim que ele termina de falar sobre a economia, o adversário viu que ele falou muito bem, trouxe dados, trouxe informações concretas sobre o assunto. Então, o adversário vai lá, busca um tweet antigo, e aí, dentro da consideração que ele falou, né, tipo, esquece totalmente sobre a ideia financeira, fala sobre o tweet, coloca uma ideia emocional, né, para poder chamar a atenção emocionalmente das pessoas, achando que vai quebrar o discurso de Jonas. Só que Jonas não é interferido emocionalmente pelo discurso dele, porque ele joga um tweet de Jonas sobre um caso que ninguém sabe se é verdade ou não, ou qual é o contexto daquele tweet, para ver se Jonas responde emocionalmente. E aí Jonas vai e conclui, colocando a ideia dele, que ele não respondeu sobre a questão financeira, que foi colocada como questão naquele momento. E isso é excelente, porque a gente para com esse discurso político de guerra, de informações que podem ser falsas ou verdadeiras, mas que perde o sentido político do que é proposto, né, pela própria política sobre a discussão do social em relação às políticas sociais, à economia. Então, assim, o cara, primeiro que ele trouxe de volta os debates políticos de uma forma ampla para que a gente possa entender no sentido de que existe muitas pessoas defendendo o seu lado político sem ao menos entender por qual motivo está defendendo aquilo. Sim, nós temos a internet. Se eu defendo algo, eu acredito, assim, falo por mim, que no mínimo eu tenha algo ali que eu tenha estudado, né, que eu tenha lido pelo menos uma passagem, um capítulo de um livro, e digo, não, isso aqui é interessante, eu acho que eu consigo defender essa ideia porque isso está ligado à minha realidade. Mas a gente consegue perceber nesse debate que o discurso nunca foi sobre, de fato, tratar sobre a teoria e a prática sobre as políticas sociais. Nunca foi sobre isso. Foi sempre o jogo de manipulação emocional, baseando a vida política da pessoa, né, baseando a vida particular na vida política. E aí se perde o discurso do indivíduo enquanto ser que quer trazer a ideia da política como uma ideia de se viver a política, colocando-se, né, o Brasil como soberano de acordo com com a classe, né, que é a maioria, porque não entendemos por qual motivo se coloca a grande massa populacional brasileira, que é a classe trabalhadora, como minoria, né? Então, já existe essa ideia manipulável do social em relação a todo esse contexto. Então, assim, ele traz a ideia do discurso intelectual, né, intelectualizado. Então, assim, ele coloca que para você ter, de fato, uma ideia que consiga perceber o que os outros estão falando, é que você precisa estudar, no mínimo. No mínimo, você precisa ler. Porque não tem como eu debater com alguém sem entender do qual assunto eu estou falando. E aí eu tenho observado que, nesse contexto, é assim que ele está pegando os adversários, que são os mais populacionais, né, os adversários mais populares que existe hoje aqui na ideia do Brasil, nas redes sociais. E aí se fica... Ele inovou a ideia, entende? No caso, a gente entende que todo esse contexto ele já existe, só que nós precisamos de estratégia política. E é uma das questões que eu vinha pensando há muito tempo, por qual motivo a esquerda... vamos colocar a esquerda, né? Qual motivo a esquerda não estava usando a rede social como uma ferramenta para poder disseminar as ideias? Porque a direita já faz isso muito bem. E a gente entende que a direita faz dessa forma por trazer o contexto de que as pessoas não estão intelectualizadas, elas não estudam. Então eu posso trazer de uma forma emocional, como um caso de uma mulher que foi presa
por ter pichado uma estátua, enquanto outras pessoas que fizeram crimes muito mais hediondos, não. Então, se você entende que a ideia não é falar de política sobre, de fato, como está a sociedade, mas usar o caso sentimental de uma mulher que está dentro de uma classe fragilizada na sociedade para emocionalmente interferir na comunicação do outro. Aí entra um outro contexto. Não se fala explicitamente por qual motivo se quer a regulamentação das redes sociais. E fica muito claro nesses debates que a regulamentação das redes sociais quebraria o esquema da direita, porque o esquema da direita não trabalha com a ideia da intelectualização, não traz o debate da teoria e da prática sobre as questões políticas. Ela traz a questão sentimental da manipulação do indivíduo que está cansado do sistema atual, né? Do sistema em que ele está vivendo no momento. Então ele traz um sentimento de revolta, mas sem estudar. Não quer saber de nada. Então, a regulamentação das redes sociais faria com que vários perfis falsos deixassem de existir dentro desse sistema, além de fazer com que as próprias redes sociais sejam responsabilizadas pelo usuário que está colocando aquelas informações. No primeiro momento, quando a gente não discute essa pauta, fica visível de que está ocorrendo um regresso, né, da questão da liberdade de expressão do indivíduo. Mas assim, essa pauta que eles defendem não é porque eles querem que o indivíduo seja livre. Não, meu irmão. Não é isso. Eles não querem porque todo o seu trabalho está pautado em fraudes. Então, se você regulamenta um sistema, eles não têm mais como trabalhar sobre isso. E fica claro a ideia. Fica nítido. Mas para isso a gente tem que se dispor a estudar, a ler, a entender qual é o discurso social. E aí ficou muito mais claro quando a gente entende que os Estados Unidos quer sobrepor, né, a política brasileira. Então, assim, os Estados Unidos ele quer que o nosso sistema, né, esteja dependente do sistema deles. No primeiro momento, quando você não entende a questão, fica parecendo que o Brasil, né, vai entrar em uma ditadura, isso considerando as ideias da direita, porque se a gente não depender da moeda americana, a gente perde mercado. E quando você entende que essa jogada não é uma questão política para ajudar a classe trabalhadora, mas sim os grandes ricos que já existem dentro desse sistema, você percebe que até as redes sociais estão sendo usadas pelo sistema dos Estados Unidos para disseminar essa informação de forma errônea para as pessoas. E, mais uma vez, é no mínimo necessário estudar sobre isso. Não tem como. Assim, se a gente quer realmente uma mudança dentro do sistema, o mínimo é intelectualizar a mente da pessoa. Porque no momento que você intelectualiza, você vai gerar um senso crítico na pessoa. Então, você gerando um senso crítico, você vai fazer com que, no mínimo, essa pessoa questione aquela informação que está sendo disseminada, né, na internet. Então, quando você entende e questiona, você já sai daquele viés único e tenta, pelo menos, entender a contra-ideia que está sendo colocada sobre aquela ideia que se coloca como primeira. Aí você entende... Meu Deus, cara. Não tem como não ter um lado. Não tem como você assim... Não, eu não tenho um lado político. Não tem, cara. Entendendo todos esses jogos, essas informações que eu tenho visto no momento, vou me aprofundar mais em alguns estudos, porque eu não tenho muita base política, até ignorava um pouco isso. Eu gosto muito mais de filosofia, mas quando eu ia para filosofia política, eu me saía muito disso. Mas considerando as informações atuais, eu percebi que, no mínimo, eu preciso dessa informação na ideia de contexto teórico para embasar também a vivência da experiência com relação ao que a gente vive na atualidade. Isso não é diferente do que eu venho estudando, porque assim, no momento em que eu estudo sobre autoconhecimento, automaticamente eu estudo sobre política. Porque no contexto social amplo, a ideia do governo
é que se cria um padrão social que determina a convivência da sociedade entre pessoas. E no momento em que eu busco autoconhecimento, desenvolver o meu autoconhecimento físico, mental, eu estou em um ato político. Eu estou estudando a mim mesmo, estou estudando as minhas capacidades para que eu consiga perceber o que está dentro da sociedade e que é colocado pelo governo, que vai impactar diretamente o meu corpo, a minha mente, a forma como eu convivo socialmente com as pessoas. Então, assim, o autoconhecimento está ligado diretamente à política. Por mais que muita gente foque muito mais na política do indivíduo e não do social. Mas se a gente botar a política do indivíduo baseando-se na comunicação do social, por exemplo, uma ideia de algo bom para mim, se eu acho que é bom para mim, eu posso colocar isso como bom para a sociedade. Vamos dizer assim, direito à educação. Direito à educação, eu ao invés de colocar internamente que só eu devo ter direito à educação, eu posso colocar aqui. O direito à educação dentro da sociedade é algo bom que todos possam compartilhar dessa ideia. Aí, né, vamos estudando sobre isso. E tem essa questão também que eu tenho poucos dias para meu Deus, fazer uns estudos aprofundados para melhorar minha redação, que eu não sei como é que tá. Alguns assuntos de matemática, porque aí eu fiquei esse primeiro semestre fazendo o curso de ciência da computação, aí como eu mudei de cidade, eu vou tentar o Enem, que eu já tinha voltado o Enem até pra cá, mas não estava estudando por Enem. Então assim, ChatGPT, meu irmão, você vai ter que me ajudar. Aí ele já me passou um plano de estudo, baseando-se nas horas que eu coloquei, a ideia, e aí eu vim também alguns canais, então assim, vai ser porra louca, porque provavelmente eu vou estar fazendo ciência da computação, as aulas começam essa semana, e ainda vou ter que incrementar esse estudo, e tem crossfit, trabalho. A gente sabe que nada é impossível, né? Mas os prazeres, né? Aquilo que destoa do foco, terão que ser amenizados. Então a gente vai ter que usar outras práticas para desenvolver essas ideias. Mas a princípio o que eu tenho percebido é que o autoconhecimento, ele é totalmente político. E no momento do autoconhecimento, que a gente entende que é uma política, nós, como indivíduos sociais que vivemos em sociedades, temos sim que ter um lado político. Seja ele direita, esquerda, a gente tem que ter esse lado político, porque através do lado político a gente consegue ter a ideia do senso crítico. E é interessante que haja as divergências para que a gente possa discutir sobre essas questões na sociedade. Porque quando a gente não tem a divergência, a gente não tem um contraste necessário para entender se aquilo que está colocando como verdade é de fato algo justo para todo mundo. Então é necessário que haja sim divergência, que haja o contraste, certo? A gente entende que é necessário isso. Mas vamos colocar esse contraste com a ideia do estudo. A gente não está levando o estudo muito a sério, então, pelo que eu tenho observado, quando a gente não leva a questão do estudo a sério, e eu vou colocar isso como autoconhecimento, porque, por exemplo, eu percebo muito a questão do indivíduo, do ser humano, isso com a minha experiência, do que eu tenho vivido até o momento. Vamos supor que eu estou doente. Eu, estando doente, nenhum exemplo, eu não procuro fazer coisas que vá melhorar a minha imunidade. Por exemplo, o que seria se eu estou doente melhorar a minha imunidade? Comer alimentos que vá nutrir o meu corpo a nível de fazer com que ele melhore e... Não, eu não faço isso. Eu simplesmente vou ao hospital. No hospital, o médico, que muitas vezes não avalia de forma completa, vai me passar medicamentos que a indústria farmacêutica disse que é bom, que muitas vezes o médico ele não tem informação daquele medicamento, ele tem a informação de que aquele medicamento funciona para isso, então ele vira um consultor indicador de medicamento. E o indivíduo ele fica preso a esse sistema sem ao menos perceber que ele poderia estar fazendo coisas para melhorar o seu próprio corpo, a sua própria mente. E uma das coisas que eu coloco na minha mente, eu não vou dar a minha vida para ninguém. Eu não vou simplesmente, fiquei doente aqui, eu vou entregar de mãos beijadas a minha vida. Não. Vou focar na minha alimentação, melhorar minha alimentação, fazer meu exercício físico, o máximo que eu puder. Trazer para a minha vida alimentos que nutram o meu corpo e a minha energia, a minha vitalidade, eu vou fazer isso. Porque assim,
No contexto geral, a gente não observa porra nenhuma, mas se você observar, quando você toma um medicamento, porra, seu corpo fica estranho. Porque o medicamento que você toma é puramente química. Ele não tem a vitalidade de um alimento, de um chá que você toma da natureza. A ideia é diferente. Você sente o corpo processando algo, mas que no final mascara apenas a dor que você está sentindo, mas não resolve o problema. E aí, se você parar para observar, quando você está curado de algo, você não curou aquilo, você remediou, né? Você, tipo, colocou um remédio e todo o processo de cura aconteceu por parte do corpo. Então, quando você sente uma dor que você tira a dor, o medicamento ele tira a dor, mas não tira a causa dele. Então você vai permanecer com aquela doença por anos sem entender, apenas jogando remédio por cima. E isso me fez lembrar do livro Tibetano dos Mortos, que ele fala que a gente foge da dor. E aí depois que eu li esse livro, eu procurei entender mais esse processo, que é quando eu sinto algo, antes de tomar o medicamento, eu tento entender o que é que aquilo pode estar sendo gerado. Porque às vezes é uma falta de água, é a falta de algum nutriente que eu não estou comendo. Não necessariamente é de fato algo a ser corrigido com medicamento. Porque o livro coloca que a gente foge da dor de forma imediata. E aí, fugindo da dor, você não resolve o problema. Essa dor, né? A gente tem que entender o que é. Às vezes pode ser uma coisa psicossomática, gerada pela própria mente, estresse. E aí tem todo um contexto que a gente precisa entender para chegar à resolução de um problema, né? Então, eu coloco nessa ideia que o autoconhecimento ele é totalmente importante, tanto para a questão política quanto para o desenvolvimento do ser humano enquanto indivíduo na sociedade, para sua ideia aí, né, de como queira ser resolvida.